Vamos revisar aqui, né? Esse primeiro texto aí diz assim, ó, para quem não está podendo ler que está pequeno, né, a letra, né? Diz assim, ó, João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. Vamos lá? Jesus existia antes de todas as coisas. Jesus existia antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou repetir de novo. Jesus existia antes de todas as coisas. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pronto. Aí é o primeiro texto de catequese. É o primeiro texto que tem que memorizar da vida de Jesus. Vamos agora para o segundo texto da catequese, para memorizar da vida e obra de Jesus. Vamos lá? Tornou-se homem, né? Está em Filipenses 2, do 6 ao 8. Filipenses 2, capítulo 2, versículo do 6 ao 8. Tornou-se homem. Vamos de novo? Tornou-se homem. Filipenses 2, do 6 ao 8. Filipenses 2, do 6 ao 8. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, coisa a que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos de novo. Essa é a lição 2, né? É a segunda parte da vida de Jesus, né? Vamos lá. Tornou-se homem. Filipenses 2, do 6 ao 8. Filipenses 2, do 6 ao 8. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Pronto, aí conclui. A gente vai passar agora essa revisão. A gente vai olhar na Bíblia, Filipenses 2, do 6 ao 8 e João 1, do 1 ao 3. A gente olhar na Bíblia. Aí, saudação. Estamos aqui de novo. Aqui é a lição 3 agora. É a terceira parte da vida de Jesus e obra. Então vamos lá. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, nem na sua boca se achou engano. Vamos de novo? Essa é a lição número 3, né? Vamos de novo agora. A parte da memorização, viu? É a catequese, a parte de memorizar essa agora. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2:22. Ao qual, quer dizer, perdão, o qual, perdão, viu? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Tem que repetir porque teve uma falhazinha. Lição número 3, né? A gente não pode deixar de lembrar os passos que a gente está dando, viu? A gente já falou o primeiro passo, que é Jesus existente de todas as coisas. O segundo passo agora foi tornou-se homem. E o terceiro passo está sendo agora também. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, nem na sua boca se achou engano. Então aí está, né? De novo, sua vida foi perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pegue a Bíblia, ou então pegue um lápis de preferência, né? E anote no caderno. Pega um cadernozinho aí e anote. A primeira coisa que você vai anotar no caderno, que é a lição número 1, né? A primeira parte da vida de Jesus. Coloque no caderno: Jesus existia antes de todas as coisas. Embaixo você vai colocar leitura bíblica. Isso é a leitura bíblica que você vai colocar também. Na leitura bíblica está escrito assim: João 1, do 1 ao 3, né? Pontua aí. Primeiro ponto, João 1, do 1 ao 3. E embaixo você vai colocar Colossenses 1:15 até o 17 e Hebreus 1, do 1 ao 2. Pronto. Repetir de novo. Coloque no caderno: Jesus existia antes de todas as coisas. Embaixo você vai colocar o texto e os contextos, para ter melhor entendimento. Coloque aí: leitura bíblica, João 1, do 1 ao 3. Você vai ter que olhar na sua Bíblia. E Colossenses 1, do 15 ao 17. Hebreus 1, do 1 ao 2. Pronto. Colocou no seu caderno isso aí? Agora a gente vai falar os textos, né? Mas primeiro, coloque também no seu caderno auxílio à meditação. Preste atenção. Através desse auxílio de meditação, a gente vai ter um desenvolvimento, umas descobertas e também vai ter um esclarecimento. Vai ser muito bom. Vamos lá. Auxílio à meditação. Anote suas dúvidas e conclusões no caderno. De acordo com João 1, do 1 ao 3, como a Bíblia chama a Jesus antes dele nascer em Belém? Essa foi a primeira pergunta.
De acordo com João 1, do 1 ao 3, como a Bíblia chama Jesus antes dele nascer em Belém? Botou no caderno, passa para outra agora. Quem era o Verbo eterno? Como ele era? São duas perguntas em uma só. Quem era o Verbo eterno? Como ele era? Pronto, colocou no caderno a segunda pergunta, né? Agora a gente vai para a segunda pontuação aqui. Quem criou o Verbo eterno? Desde quando ele existe? Pronto. Coloque no caderno, repetir de novo. Quem criou o Verbo eterno? Desde quando ele existe? Pronto. Então aí são duas perguntas em uma só. Vou passar para outra agora. Coloque no caderno. O que João 1, do 1 ao 3, afirma sobre a criação de todas as coisas? Vou repetir. O que João 1, do 1 ao 3, afirma sobre a criação de todas as coisas? Pronto. Aí já está concluindo já. Agora vem a parte da catequese, que é importante vocês estar memorizando. Ah, não conseguiu memorizar? Então coloque num caderno da forma que está escrito aqui. É a forma da catequese. Está escrito assim: Jesus existia antes de todas as coisas. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vou repetir de novo. Essa é a parte da memorização. Vocês não têm a apostila, não tem outro lugar para. Então você coloque da mesma forma que eu vou ditar agora, para poder memorizar todo mundo igual. Entendeu? Jesus existia antes de todas as coisas. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. Pronto, concluímos aí. Agora vamos passar para a segunda vida de Jesus e obra, que é a lição. Lembrando, agora é a lição 2. A lição 1 já foi ditada pousadamente para vocês anotarem no seu caderno igualzinho como eu ditei, tá bom? Pronto. Agora vamos para a lição número 2, né? A segunda parte da vida de Jesus. Vamos lá? Vamos lá, vou dar início. Tornou-se homem, né? Pronto. Tornou-se homem. Onde é que está escrito isso que eu terminei de dizer? Aí eu vou dizer a vocês agora, é a parte da catequese, né? Tornou-se homem. Filipenses 2, do 6 ao 8. Não bote num caderno ainda. Filipenses 2, do 6 ao 8. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Vou repetir. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Tá bem? Pronto. Aí vem agora. Não considerou ser igual a Deus. Coisa a que se devia aferrar. É isso aí. Coisa a que se devia aferrar. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Aqui se devia aferrar. É o nome só, aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou,
se esvaziou, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, eu vou ditar agora de uma vez. O texto da catequese, da memorização. Tornou-se homem. Filipenses 2, do 6 ao 8. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto. Agora coloque no seu caderno. Tornou-se homem. Embaixo você vai colocar leitura bíblica. Aí agora você vai colocar em uma pontuação só. Filipenses 2, do 6 ao 8. Coloque aí. João 1, 14. Coloque aí. 1 João 4, do 2 ao 3. 1 João 4, do 2 ao 3. 1 Timóteo 3, 16. 1 Timóteo 3, 16. E Romanos 8, 3. Romanos 8, 3. Pronto. A leitura bíblica, para você ter uma clareza. É o texto e os contextos da vida, no caso de Jesus Cristo ser tornado homem, né? Quando ele se tornou homem, Filipenses 2, do 6 ao 8. Aí tem uns contextos. Então vamos passar para a outra parte agora, que é auxílio à meditação. Coloque no caderno. Colocou leitura bíblica, agora é auxílio à meditação. É umas perguntas que vai ser feita agora, viu? Presta atenção. Primeira pontuação aqui, ó. O que o Verbo Eterno fez? Uma pergunta. Entre parênteses, tá? João 14. Você vai perguntar lá em João 14, você vai dar uma lida, vai saber o que foi que ele fez. O que o Verbo Eterno fez? Olha lá em João 14. A outra pontuação agora. Em que forma Jesus existia antes de se tornar homem? Aí você vai olhar em Filipenses 2, do 6 ao 8. Em que forma Jesus existia antes de se tornar homem? Aí você vai olhar em Filipenses 2, do 6 ao 8. Essa é a segunda pontuação. A terceira pontuação agora. O que significa o fato de que Jesus abandonou a forma de Deus e se tornou um homem? Repetir. A terceira pontuação. O que significa o fato de que Jesus abandonou a forma de Deus e se tornou um homem? Vamos para a próxima pontuação agora. Jesus hoje continua sendo a mesma pessoa de Deus? Aí ele fez uma pergunta e embaixo ele deixou claro. Explique sua resposta. Pronto. Isso é intimidade sua com Deus. Isso aí você vai ter que memorizar os textos da catequese. Essa memória, depois você vai ver as perguntas, vai ver os contextos. Então, tornou-se homem a lição número 2. Vocês vão ter que fazer isso. Então, não estou conseguindo memorizar agora. Pronto. Faça pelo menos e responda pelo menos as perguntas. Olhe na sua Bíblia. Depois, com o tempo, você vai tentando memorizar, porque eu vou ter que dar continuação e explicação. Então, tornou-se homem, eu já dei a revelação dos pastores, né? E o Jesus existente de todas as coisas, também já dei a revelação dos pastores. É só uma revisão. Então agora a gente vai colocar agora a próxima lição. Saudação. Aqui na lição número 3, né?
Para quem está em Cristo, o Espírito Santo ajuda a ter entendimento. Não tem entendimento? Peça entendimento ao Espírito Santo. Esse é o papel dele. Ele fazer a parte dele enquanto você faz a sua. Não pode ter o Espírito Santo e não fazer nada. Não. Tem que dar trabalho, tem que pedir, tem que persistir e para poder os dons que foi dado a você ser aberto um a um, entendeu? Não fica os dons tudo fechado. Os dons quer dizer o quê? Presente. Vai ficar os presentes tudo fechado? Não. Então vamos para a lição número 3. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Não tem N, não. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Pronto. 1 Pedro 2:22. Ao qual não cometeu pecado, perdão. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Isso aí eu nem precisei nem de olhar, já memorizei. É um texto curto e pequeno e rápido. Mas vou repetir bem devagar, pausadamente. O texto da memorização. Não é para colocar num caderno ainda. Sua vida foi perfeita e irrepreensível, né? Ninguém podia repreender porque ele não cometeu pecado. Mas qual é o texto que confirma isso? 1 Pedro 2:22. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. 1 Pedro 2:22. O qual não cometeu pecado, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. Olha na sua Bíblia aí, deixa marcadinho aí, entendeu? Mas é o texto da catequese, precisa ser escrita da mesma forma que está sendo dita, entendeu? Então, se você não está tendo a mesma tradução na sua Bíblia, coloque no seu caderno a mesma tradução que eu estou ditando, para poder todo mundo estar falando a mesma língua. Aleluia. Então, colocou no caderno, pronto, vamos lá. Leitura bíblica. Vamos lá? Um caderno, né? Em cima está escrito o quê? Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Embaixo tem que leitura bíblica. Coloque aí. Primeira pontuação. 1 Pedro 2:22, João 4:34 e João 8:29. Pronto. 1 Pedro 2:22, João 4:34 e João 8:29. Colocou aí a primeira pontuação, contexto, os contextos. Pronto. Vamos para a segunda pontuação. Hebreus 4:15, perdão, e Hebreus 7:26. Coloca aí a segunda pontuação. Hebreus 4:15 e Hebreus 7:26. Vamos para a terceira pontuação agora. 1 João 3:5. Só isso. 1 João 3:5. Vou repetir do início diretamente. Leitura bíblica, não. Sua vida foi perfeita e irrepreensível, da lição 3. Leitura bíblica. 1 Pedro 2:22, João 4:34 e João 8:29. Né? Hebreus 4:15, Hebreus 7:26 e 1 João 3:5. 1 João 3:5. Agora o auxílio à meditação é bom deixar sempre tudo no caderno direitinho. A primeira pergunta vai ser feita agora, viu? Num caderno. De acordo com 1 Pedro 2:22, como foi a vida de Jesus? Uma pergunta simples e com bastante entendimento, né? De acordo com 1 Pedro 2:22, como foi a vida de Jesus? Aí a segunda pergunta, segunda pontuação agora. Escreva sobre os textos João 4:34 e João 8:29. Escreva sobre os textos João 4:34 e João 8:29. Pronto. Aí você faz como está pedindo. Terceira pontuação. Jesus era tentado a pecar? Olha. A gente lembra logo, ele foi jogado na quarentena, né? Aquela quarentena não, ficou 40 dias, né? No deserto, jogado no deserto, ficou 40 dias lá. Tem tudo a ver com a quarentena, né? Não quarentena em 40 dias. Então, ficou 40 dias lá sendo tentado o tempo todo, né? Então, a gente já tem uma base, já tem uma ideia, né? Então, a terceira pontuação está dizendo o quê? Jesus era tentado a pecar o tempo todo, né? Se você observar, olha aí.
Então, por que ele nunca pecou? Olhe, atenção aí, viu? A terceira já foi, agora a quarta pontuação. Então, por que ele nunca pecou? Pronto. Então, tem 4 perguntinhas, né? Que eu acho interessante, deixar anotadinho. Mas anote no seu caderno a forma de igual, de comum memorização de todos. Eu vou ditar aqui como é que se deve memorizar. Anote no caderno então. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Aí você vai colocar no seu caderno, 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pronto, coloca aí. Então aqui agora, depois das perguntas, vocês vão querer, vocês vão buscar a revelação, vão procurar ler os textos na sua apostila, não, na sua Bíblia, né? E eu vou dar encerrado aqui, né? A lição número 3, a primeira folha, porque a segunda folha agora vai ser a revelação dos pastores, né? Mas como essa parte é pessoal, né, da primeira folha é pessoal e cada um, então você faça a sua aí, responda as perguntas, coloque a revelação sua no seu caderno, que eu vou ditar a revelação dos pastores, entendeu? Para poder ajudar também a dar maior clareza, né, na situação. Eu vou ditar e os textos também eu vou começar a informar o texto também. Os textos que está sendo envolvido nessa lição número 3, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui o texto que fala, é a outra página, é a revelação dos pastores, que é compreendendo mais. Mas antes de você passar para outra folha, antes de você ouvir, né, o que é indicado é que vocês primeiro tenham a revelação sua. Se você tiver a revelação sua, pedindo a Deus, né, meditando nos contextos, né, e o texto de memorização e nas perguntas, meditando em tudo aí, vocês vão ter sua própria revelação, pedindo a Deus discernimento, sabedoria e revelação dos textos, dos contextos, das perguntas, para poder vocês escreverem no seu caderno a revelação de vocês. O que eu vou falar a seguir, entendeu? Vou fazer um áudio para poder dar pause, que aqui não tem como dar pause, vou fazer um áudio ditando e falando sobre os textos indicados pelos pastores, para poder vocês estarem acompanhando em relação à revelação dos pastores, tá bom? Saudação. Aqui é a lição de número 3, né? Como eu já havia dito antes. Então, sua vida foi perfeita e irrepreensível. Está aqui escrito. Compreendendo mais é a revelação dos pastores. Sua vida foi perfeita e irrepreensível, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. Aí vem escrito agora aqui, ó. Primeiro Jesus se esvaziou, tornando-se homem. Depois, como homem, continuou se esvaziando. De que forma? Não fazendo nunca a sua própria vontade. O texto de Filipenses 2:8 diz: se humilhou, sendo obediente até a morte. Qual foi o pecado de Adão? Fez sua própria vontade. Agora, Jesus, como o último Adão, onde é que está escrito? 1 Colossenses 15:45. Vamos lá? Perdão. 1 Coríntios 15, no versículo 45. 1 Coríntios 15, versículo 45. Na minha escritura está assim. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Deixou claro aí, viu? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, porém, é espírito vivificante. Vamos retomar aqui o texto. Então, repetindo, né? Agora Jesus, como o último Adão, 1 Coríntios 15:45,
veio para fazer sempre a vontade do Pai. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. João 4,34. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8,29. Por isso, a Escritura diz que Jesus não cometeu pecado, porque ele nunca fez a sua própria vontade. O diabo tentou a Jesus desde o princípio, para que ele fizesse a sua própria vontade. Mas Jesus permaneceu obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Santo é Jesus. Leia também 1 João 3,5. Vamos lá? Então, leia 1 João 3,5, né? Santo é Jesus. Vamos ver? 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Deixou claro. Agora vem outro texto aqui. Jesus nunca pecou, porque nunca fez sua própria vontade. Aí você tem que repetir. Repita 2 vezes ou 3. Jesus nunca pecou, porque nunca fez sua própria vontade. Jesus nunca pecou, porque nunca fez sua própria vontade. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, sem separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Vou repetir aqui, Hebreus 7,26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Né? Então conclui aí, né, a lição número 3, que na catequese sua vida foi perfeita e irrepreensível, 1 Pedro 2,22, ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então foi concluído aí. Então um forte abraço e vamos para a próxima lição. Mas não deixe de fazer a leitura bíblica dos contextos que está no seu caderno. Eu mandei colocar aí. E o auxílio à meditação, que são as perguntas, né, dos pastores, para poder ter clareamento aí na mente, né? E o texto de catequese que tem que ser memorizado, entendeu? Para poder estarmos junto aí. O texto de catequese, a gente já sabe, sua vida foi perfeita e irrepreensível, né? 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Pronto, aí conclui, amém? Forte abraço. Bote sua conclusão, no caso, dúvida no caderno também, ou então você coloca também a sua revelação, entendeu? Fazer um textozinho básico aí, não sei quantas linhas você consegue aí, mas tente aí fazer umas 3 ou 4 ou 5 linhas aí ou mais aí. Forte abraço. Tenha boa revelação em nome de Jesus. Pronto, até aí tudo bem, né? A gente já fez uma revisão e a gente já ditou agora o último texto, a revelação dos pastores. Aí vocês agora peguem o seu caderninho, esteja respondendo as perguntas, né? Já que vocês colocaram tudo no seu caderno. E o texto de catequese também você escreva no seu caderno, para poder ficar igual, entendeu? Quando a gente for memorizar, ficar igual. Então, o texto da catequese escreva. Eu ditei tudo pausadamente, para poder ter uma clareza melhor. Agora a gente vai passar aqui para a próxima aula, que é a lição número 4. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Sua obra foi tremenda e grandiosa.
Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos repetir aqui. Então, repetindo, né? Agora a catequese da forma que está escrito para todo mundo memorizar, né? Então, lição número 4, primeira página, eu vou ditar toda, né? E a revelação dos pastores, eu vou estar deixando, né? Se não der tempo de fazer hoje, eu vou estar deixando para outro dia. Vamos lá, escreva no caderno aí, ó, né? O texto da catequese primeiro, ó. Memorização, né? Escreva aí. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Atos 10:38. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vou repetir pausadamente, já tentando memorizar agora, viu? Sua obra foi tremenda e grandiosa. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com Espírito Santo e poder. Com Espírito Santo e poder. O qual andou por toda parte. O qual andou por toda parte. Fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. E curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. Pronto. Então foi o texto da catequese. Sua vida foi perfeita e irrepreensível. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí você vai colocar no seu caderno agora. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Leitura bíblica. Aí você coloca aí, buscando revelação, né? Leitura bíblica. Primeira pontuação, Atos 10:38. Pronto, colocou. A segunda pontuação, Atos 2:22. Aí já está tendo os contextos. E a terceira pontuação você vai colocar João 20, do 30 e o 31. João 20, 30 e 31. Entendeu? Pronto, colocou aí no caderno, vou repetir. Leitura bíblica, né? Em cima você vai colocar, sua obra foi tremenda e grandiosa. Embaixo é buscando revelação, né? Leitura bíblica. Aí você vai colocar os contextos, ó. Atos 10:38, primeira pontuação. Segunda pontuação, Atos 2:22. A terceira pontuação agora é João 20, 30 e 31. João 20, do 30 e o 31. Pronto. Agora vem o auxílio à meditação. Então, o capítulo é 20, versículo 30 e versículo 31. Pronto. Somente esses dois versículos. Agora vem o auxílio à meditação. Anote suas conclusões e dúvidas no caderno. Se tiver dúvida, bota no caderno. Se tiver conclusão, no caderno. Tudo no caderninho. Né? Primeira pontuação vem. Leia e medite sobre as curas e milagres que Jesus fez. Leia e medite sobre as curas e milagres que Jesus fez. Como era o dia a dia de Jesus? Aí já a segunda pontuação. Como era o dia a dia de Jesus e o seu poder? Como era o dia a dia de Jesus e o seu poder? Aí a terceira agora pontuação. Se Jesus era um simples homem, de onde vinha tamanho poder? Se Jesus era um simples homem, de onde vinha tamanho poder? Pronto, até aí já deu para você ter uma clareza, né? Você vai ter que ler as escrituras.
para saber naquela parte que ele fez milagre. Então, a parte que ele fez milagre, você vai ver logo que depois que João Batista o batizou, né? Você vai procurar ali a parte que depois do batismo de Jesus. Aí então você vai procurar ver os milagres que ele foi feito fazendo ali. Aí você vai estar em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João. Aí você pode olhar os milagres que ele fez ali, prodígios e sinais, né? Pronto. Aí a segunda pergunta fez aqui foi como era o dia a dia de Jesus e o seu poder. São duas perguntas. Como era o dia a dia de Jesus? Aí você responde. E o seu poder? Aí você responde também para completar. Como era o dia a dia de Jesus e o seu poder? Então é uma pergunta em duas, né? Duas perguntas em uma. Embaixo, que é o terceiro, você vai fazer a terceira pergunta. Se Jesus era simples homem, de onde vinha tamanho poder? Pronto. Então a terceira pergunta foi essa. Se Jesus era um simples homem, de onde vinha tamanho poder? A primeira, você vai ter que buscar na Escritura. Você vai ter que ler a Escritura. Pegar a sua Bíblia e ler. Entendeu? Os milagres que ele fez. Então a primeira pontuação aqui é essa. Leia e medite sobre as curas e milagres que Jesus fez. Leia e medite sobre as curas e milagres que Jesus fez. Isso aí não é pergunta, isso aí ele está dando um conselho a você e para você fazer, entendeu? Então faça isso, para você saber onde é que localiza mais ou menos, tem que ler a Bíblia. Você tem que ler Mateus, Lucas, João, entendeu? E na parte depois do batismo de Jesus, que ele não podia fazer nada antes de ser batizado, porque não tinha o Espírito Santo. Mesma coisa somos nós hoje. Para a gente poder fazer alguma coisa para Deus, tem que ser colocado em Cristo, tem que ser batizado em Cristo, tem que ser enxertado o Cristo, tem que descer o Espírito Santo para poder ter os dons espirituais e poder fazer as obras do Senhor Jesus. Como? Ah, vou esperar o pastor falar? Não. Eu mesmo vou fazer, porque eu estou capacitado, o Espírito Santo está em mim. Mesma coisa que o Espírito Santo que o pastor tem, eu também tenho. É o mesmo Espírito. Então aí só depende agora de você falar o que você sabe de Jesus para quem quer ouvir, entendeu? A questão primeiro é sempre orar. Orar primeiro, aquela pessoa é muito dura, jejuar e falar de Jesus para aquela pessoa. Pronto, já deu o texto para você sobre a lição número 4, né? E agora tem a revelação dos pastores, mas essa primeira página é para você buscar a revelação. Você ainda está pendente aí a última lição número 3, né? Vocês fazerem a pergunta, foi feita a pergunta lá, os contextos tem que ler, meditar, pedir a Deus e botar também no seu caderno a sua revelação. Depois vocês vão ouvir o áudio aí, a revelação dos pastores, né? E está acompanhando também, né? Na sua Bíblia, né? Com os endereços que vai ser informado. Então aqui a mesma coisa, aqui a lição número 4, né? Sua obra foi tremenda e grandiosa, está em Atos 10:38, né? Então aqui você já percebeu como Deus ungiu a Jesus de Nazaré foi com o Espírito Santo e poder, ao qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Deus era com ele. Todos os oprimidos do diabo. Vocês observaram pelo fato de vocês ter o Espírito Santo, o papel que vocês vão ter que fazer? Uma pessoa tiver manifestada, vocês vão ter que repreender. A santidade é muito importante por isso. Por isso que a outra passagem, a lição número 3, deixou claro. Por que Jesus Cristo não pecou? Porque ele obedeceu ao Pai, fazia sempre a vontade do Pai e não cometeu pecado. Então, ele era sempre separado. Santidade quer dizer separado. Ser santo quer dizer separado. Santidade quer dizer você se santificar. Mas santo quer dizer separado. Então, é muito importante você saber quem é Jesus. Jesus sempre foi o Verbo? Sempre foi o Verbo. Nunca deixou de ser o Verbo de Deus. E ele andava como um Deus? Sim. Ele era Deus, andava como um Deus. Quer dizer, ele era Deus e sempre existiu. E ele foi feito carne, entendeu? Mas nunca deixou de ser o verbo de Deus. Ele continuou sendo o nosso Deus homem, né? Mesmo sendo feito carne, né? Então é isso. Então aí vem as partes que a obra dele foi tremenda e grandiosa. Porque quando ele se batizou, né? Ele começou a fazer a obra, porque ele pegou o Espírito Santo de quem? O poder de quem? Que vem do Espírito Santo. Então ele continuou se esvaziando. Então isso é importante você estar ciente, entendeu? Aqui foi uma informação minha, um resumo meu, entendeu? Mas tem muito mais clareza em vocês. Basta vocês meditarem também um pouco mais, entendeu?
E um forte abraço. Retomando aqui, agora a gente vai falar sobre a revelação dos pastores. Em cima desse texto, né, que é Atos 10:38. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Então vamos dar início aqui agora. Aleluia. Então, lição 4, né? A lição 4. Revelação dos pastores. Mas tenha a sua própria revelação. Coloque no seu caderno as perguntas, os contextos e o texto de catequese. Escreva no seu caderno como foi ditado, para poder não ter um falar de uma forma, outro falar de outra. Então, falar todo mundo igual. O texto que for escolhido foi tradução dos pastores na melhor escritura, de melhor tradução, entendeu? A melhor escritura é que está em sua mão. A melhor tradução foi esse que escolheram lá. E ficou muito bom, para poder todo mundo falar igual. Entendeu? Vamos lá. E compreendendo mais, sua obra foi tremenda e grandiosa. Da lição número 4. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Aí está dizendo aqui, ó, diferente. Observe aí, ó. Aqui eu vou colocar, eu vou repetir de novo, me perdoe aí. Compreendendo mais, revelações dos pastores, né? Aí vem agora aqui, vou ditar como está escrito aqui. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Na vida de Jesus, não admiramos somente a sua santidade, mas também o poder que se manifestou no seu ministério. Ele fez muitos milagres, prodígios e sinais. Onde é que está escrito? Atos 2:22. Atos 2:22, na minha escritura. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ele curou enfermos, deu a vista aos cegos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou alimentos, pregou às multidões, fez discípulos e ensinou-lhes como agradar ao Pai. Com que poder ele fez isso? Ele não fez nada como Deus. Ele havia se esvaziado da forma de Deus e vivia como homem. Portanto, necessitava do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Por isso o Pai se alegrou tanto ao seu batismo, porque ali ele veio também para receber a unção do Espírito Santo. Mateus 3, do 13 ao 17. Vamos ver essa passagem aí, depois eu repito de novo essa pontuação. Vamos lá? Mateus 3, do 13 ao 17. Na minha Bíblia está. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Maravilha. Então, vou voltar à pontuação aqui para dar uma clareza melhor, né? Por isso o Pai se alegrou tanto no seu batismo, porque ali ele veio também para receber a unção do Espírito Santo. Mateus 3, do 13 ao 17. Era novamente um esvaziamento de Jesus, assumindo a limitação como homem e a sua necessidade do Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Tremendo é Jesus. Leia também João 20, o 30 e o 31, é claro. Vamos lá, João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos continuar o texto lá. A pontuação dizendo, tremendo é Jesus, leia também João 20, do 30 ao 31, agora aqui embaixo. Nenhum homem fez semelhantes milagres e manifestou tamanho poder sobre a terra como Jesus, porque Deus era com ele. Repita de novo. Nenhum homem fez semelhantes milagres e manifestou tamanho poder sobre a terra como Jesus, porque Deus era com ele. Vale a pena repetir, viu? Nenhum homem fez semelhantes milagres e manifestou tamanho poder como Jesus, porque Deus era com ele. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 20, 30 a 31. Conclui-se a lição número 4. Mas não deixe de buscar sua revelação. Peça a Deus discernimento, sabedoria e revelação dos textos, dos contextos de memorização. Entendeu? Para poder você estar ali, ó, fundamentando mais e mais. As perguntas foram feitas para isso. Vai buscar os milagres, os prodígios e os sinais de Jesus na Escritura. Depois do batismo dele, você vai encontrar em Lucas, Mateus, João e Marcos. E depois vocês, ó, escrevam no caderninho. Aí as perguntas você responde. Aí vai no contexto de novo e lê os contextos, né? E depois você pega o texto de catequese, junta tudo aí, faça a sua revelação e coloque no seu caderno. Se tiver dúvida, coloque também. Deixa as dúvidas separadas, as perguntas, tudo direitinho. Vai te concluir isso aí. Entendeu? Agora, a próxima lição é a lição 5. Morreu pelos nossos pecados. Né? Como está em 2 Coríntios 5, 21. Isaías 53, do 5 ao 6. Então, aí é só o outro áudio. Aí está. Aí nós estamos agora na lição número 5. É importantíssimo a catequese, né? Quando vocês puderem estar fazendo a catequese é bom. Eu adiantei muitos textos, né? E adiantei também muitas lições para poder vocês com calma estar colocando em catequese cada um dos textos, porque a porta do reino, em relação à porta do reino, para a gente entrar na porta do reino ali, a gente tem que ver primeiro confirmações de alguns textos de catequese, né? Para poder a gente estar realmente fundamentado, porque é importantíssimo guardar os mandamentos de Deus. É muito importante, entendeu? A coisa é séria e não é brincadeira. Você viu lá em João 14, Deus me mostrou, eu mostrei a vocês em João 14, falando sobre isso. Então é muito importante guardar, se tu me amas, os meus mandamentos. Então os mandamentos dele estão sendo lançados para vocês aí, né? Então vamos falar agora da lição número 5, que
a lição número 5, que é morreu pelos nossos pecados, como está em 2 Coríntios 5:21 e Isaías 53, do 5 ao 6. Tremendo, rapaz. Morreu pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Retomando aqui, atenção aqui também, eu vou ter que ler para vocês quem está fundamentado. Olha a pergunta. O que eu estou mostrando é o fundamento, né? O fundamento precisa nos deixar fundamentado para poder a gente, tendo o fundamento, que é o princípio elementar da vida e obra de Jesus, a gente poder estar fundamentado. Então, quem é que está fundamentado? Eu vou ditar para vocês agora aqui. Número 1. Aquele que tem fé no Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Filho do homem crucificado, ressurreto e exaltado. Número 2. Aquele que verdadeiramente negou-se a si mesmo e pelo arrependimento colocou sua vida debaixo da autoridade de Jesus. Número 3. Aquele que vive na fé do seu batismo, vive pela fé porque sabe que está unido a Cristo. Número 4. Aquele que experimentou o dom do Espírito Santo e recebeu poder do alto. Uma vez fundamentado, o novo discípulo deve aprender qual o alvo de Deus para a sua vida e como cooperar com o seu eterno propósito, servindo na igreja. Isto ele vai começar a estudar na apostila do propósito eterno de Deus. Então aqui está perguntando, quem está fundamentado? Vocês vejam novamente do início o áudio, entendeu? Grave na sua mente, entendeu? Quem está fundamentado. Se você não está colocado em nenhuma dessas informações ditadas, então procure ver como está o seu coração. Como é que você está diante de Deus? E o que fazer para corrigir isso? Eu estou aqui para isso, né? O que precisar e a dúvida que tiver, estou aqui para isso. Ah, mas eu tenho o meu ministério, que eu gosto disso, gosto daqui, ficar lá sentado na cadeira e vendo e ouvindo o pastor falando. Depois eu vou embora, dou o dízimo e oferta, né? E vou embora e chego em casa regozijado, cheio da unção. Ótimo para você. Mas para Deus é isso que ele quer de você? Ou ele quer que você faça discípulo? Porque a ordem que ele deu não foi só para o pastor, ele deu ordem para todos. Fazer discípulo. E depois que fizer o discípulo, qual é a segunda ordem? Tem que ver. Olha a ordenância. Fez o discípulo, você foi responsável em ter colocado aquele discípulo em Cristo, com as suas palavras sendo usada pelo Espírito Santo. Então, você vai ser responsável também para discipular ele, como Jesus Cristo fez com os discípulos dele. Jesus Cristo discipulou um a um, entendeu? Como é que Jesus Cristo fez isso? Ah, foi muito simples, quem não sabe, né? Passo a passo, os discípulos sempre com ele, dormia, não na mesma cama, é claro, né? Mas dormia com ele numa mesma casa e estava sempre junto, sempre junto. Amanheceu o dia, novo dia, estava sempre junto, onde eles iam, faziam mais discípulos, sempre junto, fazia milagres, prodígios e sinais, sempre junto, e isso, aquilo, isso, e até chegou a parte de casamento, e aquele casamento, então não se case, e aquilo, isso, então é só a quem foi dado, né, a palavra, assim, Deus corrigia também. Então, é passo a passo. Vocês viram que os discípulos foram discipulados pelo próprio discipulador Jesus Cristo. A mesma coisa somos nós hoje. Vocês colocar uma pessoa em Cristo, depois de vocês estarem fundamentados, ou melhor, por estarem fundamentados, você colocar uma pessoa em Cristo, você também tem que ensinar a guardar as coisas que Jesus Cristo ordenou.
Isso é fato, isso aí é regra de Deus. É o que Deus pede de vocês. Não é para ficar acomodado, nem preocupado com estudo, nem com dinheiro, nem preocupado com que dia eu vou para a igreja, e nem ficar preocupado, será que eu estou no caminho certo? Ou ficar sentado e ouvindo, olhando para minha esposa, o amor que ela tem por mim, o amor que eu tenho por ela. Depois a gente chega em casa, lê de qualquer jeito a Bíblia, faz o que quiser. Isso é religiosidade pura, rapaz. Não salva ninguém, não. Tem que ter uma ordenança, tem que ter uma direção, tem que ter uma pessoa para poder estar guiando vocês para sair disso, para viver o evangelho simples, como Jesus Cristo fazia com os discípulos dele. Se não for dessa forma, eu vou ser sincero a vocês e vou deixar claro para vocês, entendeu? Ele vai dizer: eu não te conheço. Isso vai ser feio, vai ser horrível nessa hora quando chegar. Jesus vai olhar para você: ah, mas eu fiz milagre, prodígio, eu fiz sinais, eu fiz isso e aquilo, eu fiz muita obra para o Senhor, eu lavei a igreja, varri o chão da igreja, eu troquei os móveis da igreja do lugar que o pastor pediu. Eu não conheço você. Ele vai dizer isso para você, estou dizendo a você com certeza. Não estou brincando com isso, não. Tem que fazer discípulos. A minha intenção é tirar a religiosidade de vocês. Não é tirar vocês de igreja e nem deixar vocês sair de Cristo de maneira nenhuma. Continue em Cristo, cheio de unção, em nome de Jesus. Mas a minha intenção é tirar a religiosidade de vocês. Porque não salva ninguém, não. Jesus vai dizer: eu não te conheço, você não andou em santidade, não fez como eu mandei um discípulo meu falar, mandei para fazer e vocês não fizeram. Ele vai cobrar tudo isso de vocês. Vocês no dia vão estar praticamente com a cara no chão pedindo a Deus para perdoar, mas não vai ter mais perdão. Olha o que eu estou dizendo a vocês, isso não é profecia não, isso é uma afirmação. E que em nome do Senhor Jesus Cristo seja desfeito toda a religiosidade nesse momento, para que vocês continuem sendo fundamentados, entendeu? E se já estiver fundamentados, continue fazendo discípulos, porque o papel de todos é fazer discípulo, entendeu? Assim como o Gênio vai para a faculdade, entendeu? Vou ditar nomes agora. Assim como o Gênio vai para a faculdade e está no último ano, e tá ali no último ano ali, tem alguém ali para poder falar de Jesus, fale de Jesus para aquela pessoa. Joga a sementinha no coração de cada um, entendeu? A vida, a obra, a morte, a ressurreição, a exaltação, o senhorio de Jesus, ou então até o momento onde você aprendeu, onde você foi ensinado até o momento, onde você foi ensinada sobre o fundamento, que é isso que eu estou dando para vocês agora. Dona Wanda também, minha mãe, mesma coisa, entendeu? Ah, eu tô em casa aqui preso, não posso sair, tô querendo ir para a igreja. Não, você é a igreja, você é a casa de Deus. Eu coloquei os textos aí, tudo explicadinho. Vou refazer questão de colocar de novo os textos e vou ditar o texto um a um. Para a senhora ouvir, porque a senhora não está conseguindo enxergar. Glória a Deus por isso também. Porque os discípulos antigamente não tinham nem Bíblia nem papel, não sabia nem ler nem escrever. E todos estavam fundamentados. E todos obedeciam à ordenança de Deus. Entendeu? Fez discípulo, discipule. Faça como um fizeram com você, um vai passando para o outro. Ficar esperando só o pastor falando as pregações fofinhas, maravilhosas, depois no final eu quero dizer minha oferta porque eu já fiz o meu trabalho aqui. Que isso, rapaz? Tá repreendido isso? Tá repreendido uma coisa dessa, rapaz? Pelo amor de Deus, tira essa religiosidade do coração, rapaz. Deus vai chegar lá diante de você e falar: não te conheço. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Vai dizer: não te conheço. Deus é assim, ele deixa vocês à vontade, porque ele dá o Espírito para vocês usar o Espírito. Mas ficar com o Espírito acomodado no coração e ali sem fazer nada de braço cruzado, não. Chegou manhã, alguém na sua casa aí, um neto seu, meu netinho, chega aqui, senta aqui. Tem uma coisa para lhe dizer aqui. Pode dizer duas palavrinhas a ele, ou dar pelo menos início ao fundamento, ao princípio elementar, que é a vida de Jesus e a obra. E até onde a senhora aprendeu, até onde a senhora sabe. Pode dar início a isso aí, não é negócio de convidar, não. Ah, eu quero convidar você para ir para a igreja, fulano. Tá repreendido uma coisa dessa, rapaz. Em nome de Jesus. Não queira colocar religiosidade em ninguém, não, rapaz. Tira a religiosidade do seu coração. Olhe para Jesus, quem é o alvo é Jesus. O propósito de Deus continua. Entendeu? Uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. O propósito de Deus é esse. Uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Aleluia. Então é isso que eu estou passando.
Adriana, a mesma coisa. Adriana, você tem oportunidade. Apocalipse 3:8 já deixou claro na sua vida. Se eu coloco uma porta diante de ti aberta, ninguém conseguirá fechar. Se você fizer como Deus está pedindo, como Deus está mandando, você já disse sim para mim com toda a firmeza e toda a clareza. Manhã me falou um não tão feio, tão horrível, que eu tive que conversar com manhã depois, mas ela entendeu depois. Ah, porque eu não estou enxergando direito. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Tudo bem, os porquês dela já foi resolvido, já foi esclarecido. O áudio eu vou mandar para todo mundo ouvir depois aí como foi a conversa com manhã. Eu espero que eu não tenha sido muito duro com manhã. Eu espero que eu não tenha sido também um filho desnaturado nem ignorante. Mas eu fui muito claro e fui muito objetivo. Realmente, duro nas palavras, não vem de mim, vem de Deus. Eu não estou aqui para desobedecer minha mãe e nem ser melhor do que ninguém. Mas eu vou fazer questão de colocar o áudio que eu dei para ela. Eu fiz questão de gravar quando eu estava conversando com ela, porque depois sabe o que aconteceu no final? Ela disse: eu não estou conseguindo ouvir direito porque está falhando. Mas Deus me deu a sabedoria suficiente para deixar assim, Antônio, grave, e depois que tiver tudo gravadinho, você mande para ela. Aí depois ela vai me falar uma coisa dessa, já estava tudo gravadinho, mandei para ela. Glória a Deus e aleluia. Vou mandar para todos vocês também, para vocês ouvirem o que eu conversei com manhã, entendeu? E Igor, ele continua aí, como se não fosse ninguém, como se não fosse nada. Eu só vejo algumas fotos de Igor indo para uma igreja, eu vejo só Igor com a esposa dele toda maravilhosa, né, do lado dele, brilhando que só ele mesmo, eles dois. Não é um casal perfeito, aparentemente, né? Mas como é que está o coração de vocês? Como é que está a sua santidade? Santidade quer dizer separação. Você não pode ser igual ao mundo. Ah, mas eu basta só eu pregar e falar bastante de Deus, isso aí resolve, não. Tem que ter uma ordenância. Eu estou dando a vocês aqui um conteúdo que é a vida, a obra, morte, ressurreição, exaltação e senhorio de Jesus. É a vida e a obra de Jesus. Não estou dando ensinamento a ninguém. Mas tem que ter pelo menos um princípio, um fundamento. Senão vocês vão ficar de qualquer jeito, lendo a Bíblia de qualquer jeito, sem ter nenhuma direção. Tem que ter uma direção. Então o que eu estou dando a vocês são uma direção. Entendeu? Lendo a Bíblia passo a passo, a vida, a obra, a morte, a ressurreição, a exaltação e senhorio de Jesus. Estou dando a vocês uma direção. E nessa direção que eu estou dando a vocês aí, tem que ser guardado os mandamentos do Senhor. É a vida dele que tem que ser guardada. Não é a sua nem a minha. E não é faculdade, não é trabalho, e não é nada disso aí de acomodismo e nem tampouco religiosidade. Tem que guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Está em João 14. Leia que vocês vão ver. Então, me perdoe se eu fui muito duro com vocês. Me perdoe se eu falei demais. Mas tem que ser dessa forma. Reveja, releia, bote no caderno, como foi dito para vocês. Não tem um caderno? Compre um caderno. Ah, não tenho como comprar? Pega um rascunho e coloque no rascunho. Entendeu? Mas que vocês pelo menos leiam esse rascunho. Leia esse caderno. Entendeu? Para poder vocês estar ali, ó, meditando naquilo ali. Eu adiantei muita coisa aí, porque tem muita coisa perfeita para ser mostrada, muita coisa linda que tem a ver tudo com o batismo de vocês. Vocês não entendem ainda, não sabem o que é o que eu estou falando ainda, mas vai saber quando eu estiver chegando lá. Quando eu chegar lá, vocês vão ver. Na parte que vocês vão entender, principalmente na última caminhada, que foi na exaltação do Senhor Jesus Cristo, entendeu? E depois vem as outras partes para nos fundamentar mais ainda em Cristo, que é a ordem que ele nos deu, que é como fazer discípulo. Como fazer discípulo? Importantíssimo essa outra lição. E depois vem a porta do reino, que é importantíssimo também, que envolve o quê? A porta do reino: arrependimento, batismo em Cristo e dom do Espírito Santo. Tudo bem detalhado e explicadinho pelos pastores. Entendeu? Eu uso muito, eu gosto muito e ouço muito o pastor Marcos, entendeu? Eu ouço muito ele, Marcos Moraes, entendeu? Eu ouço muito ele, entendeu? E Mário Fagundes também, eu ouço muito ele. Tem outros pastores também, tem Diácono, também eu ouço também muito, entendeu? O que eu puder ouvir, eu tô ouvindo. A última que eu ouvi agora foi sobre casamento, tremendo o que Marcos fez. Casamento, muito tremendo. Rapaz, precisa ver que detalhes, entendeu? Muito importante saber. Entendeu?
A pessoa que em Mateus 19, no casamento, aí está escrito lá sobre isso. Ah, não consigo entender. Ele detalha, ele até coloca na língua grega chamada porneia e moiticeia. O que é isso? Ele vai esclarecer tudinho. Eu botei o link para vocês aí, vou colocar de novo para vocês o link. Entendeu? Ele vai explicar o que é porneia. Ele vai explicar o que é moiticeia. Em relação ao casamento, entendeu? A porneia é a fornicação e a moiticeia é o adultério. Mas ele vai explicar isso em cima do texto de Mateus 19, que seria o último texto que deveria ser falado sobre casamento. Entendeu? Aí vocês vão ver se o mais importante é a salvação ou o mais importante é a vida mundana. Aí vocês que vão escolher. Quem tiver com um casamento, né, problemático, Deus tem misericórdia.